É isso aí. Toda vez que alguém me pede pra falar qualquer coisa, eu fico sem saber o que falar. E eu sempre acho que eu tenho muita coisa pra falar, assim. Ai, pois é, Estudante de jornalismo, modelo, atriz, manequim. É, porque tudo é culpa do professor Link. Tá, e aí, hein? Vamos pra reunião? She keeps Moet Chandon in a pretty cabinet. Let them eat cake, she says, just like Marie Antoinette. Building a remedy for Khrushchev and Kennedy at any time. Bom dia para você que está ouvindo a rádio Unicinos FM. Eu sou Jéssica Badi e é o som de Killer Queen da banda britânica Queen que começa mais um reunião de pauta. Aqui você confere as principais novidades da comunicação. Para o programa deste sábado, dia 30 de abril, tenho a companhia das colegas Nicole Fritzen. Bom dia. E Mariana D'Ambros. Bom dia. A nossa convidada de hoje é a professora de jornalismo da Unicinos, Luciana Kremer. Bom dia, Luciana. Bom dia. Um ano cruel para o jornalismo brasileiro. Assim foi chamado 2015 por um levantamento da ABERT, Associação Brasileira de Emissoras de Rádio e Televisão, que registrou um total de 116 registros de violação à liberdade de expressão nesse período. Mais recentemente, uma pesquisa realizada pela ONG Repórteres Sem Fronteiras divulgou que o Brasil caiu 5 posições e ficou em 104º lugar no ranking mundial da liberdade de imprensa. 8 jornalistas foram mortos e outros 64 foram agredidos no ano passado no Brasil, enquanto exerciam a profissão. Esses números colocam o Brasil entre os locais mais perigosos para o jornalismo, à frente, inclusive, de países em guerra. A recessão econômica e a instabilidade política são os fatores para o aumento dessa desconfiança em relação aos jornalistas, segundo a pesquisa. O Brasil é o terceiro país mais perigoso para os jornalistas nas Américas, atrás apenas do México e de Honduras. A professora Luciana Kremer orientou no ano passado o documentário sobre o Jornal Já, da aluna Joyce Eurich. O trabalho venceu o prêmio Jovem Jornalista Fernando Pacheco Jordão, realizado pelo Instituto Vladimir Herzog, cujo tema era Desafios da Liberdade de Expressão, Cenário dos Direitos Humanos, Retratos no Brasil de Hoje. Então, Luciana, queria que tu comentasse um pouco sobre esse trabalho e a relação que ele tem com esses dados que a gente trouxe aqui para o debate. Bom, em primeiro lugar, obrigada pelo convite. Eu acho que a gente poder falar sobre a condição de trabalho, né, do jornalista, dos nossos colegas de vocês já, né, é sempre muito urgente, assim, porque a gente precisa saber efetivamente quais condições que nós temos para exercer uma função que é uma função social, né? A função de dar voz para quem não tem, de poder denunciar problemas, de poder mostrar também soluções. Enfim, eu começaria então colocando, eu acho que só dando uma situada nessas informações relacionadas aos dados que algumas organizações apresentam, né, antes de falar do prêmio Jovem Jornalista. A questão da gente poder, que é uma das dificuldades que nós temos, assim, né, no Brasil e no mundo inteiro, mas eu acho que no Brasil a gente consegue enxergar bem, assim, é poder identificar quais são os critérios que cada uma das organizações utiliza para dizer que o Brasil, né, vive em pior condição em relação aos outros países. Eu, de modo algum, quero defender o Brasil, mas também acho que a gente precisa dar seriedade, assim, para essas pesquisas. Por exemplo, o Repórter Sem Fronteira, né, ele vai colocar, vai situar, vai dizer que, bom, em relação a 2015, a 14, né, eu acho que é isso que ele lançou, os dados de 2015 em relação a 2014, né, porque 2016 está recém começando. Isso. Então, ele vai dizer que caiu 5 pontos, né? E ele vai falar isso, a organização fala isso a partir de uma série de itens, né, que ela elenca. Pluralismo, independência dos meios de comunicação, ambiente, autocensura, legislação, transparência, violência, enfim. Agora, uma das dificuldades que a gente percebe, né, de poder dizer assim, sim, realmente piorou, né, o que se sabe como um indicador concreto que piorou é o índice de morte, né, porque no ano passado eu costumo seguir uma outra organização, que é o Comitê para a Proteção dos Jornalistas, que é o CPJ, que daí não é francesa, é uma organização americana, né,
que identificou 6 mortes confirmadas, ou seja, quando ela diz confirmada, né, é porque houve uma investigação da própria organização e se identificou que esses jornalistas que morreram em função do seu trabalho, e não porque foram assassinados em relação a uma outra divergência que pudessem ter, ou crime passional, ou estivessem relacionados a tráfico de drogas, enfim. Então, assim, o CPJ efetivamente, né, mostra que em relação ao ano de 2014 houve esse aumento e esses crimes normalmente ficam impunes. Como o Repórter Sem Fronteira não trabalha com essa lógica de ir atrás, de investigar, fala mais da circunstância do que efetivamente da investigação policial, da investigação judicial, a gente fica meio sem ter certeza, assim, de efetivamente quais desses itens que eu citei, transparência, infraestrutura, violência, legislação, quais os que estão pesando mais para ele dizer, né, para a organização dizer que o Brasil baixou 5 pontos, né? E aí ficou em 99º, aliás, de 104 passou para 99º, né? É isso, Gurias? Não foi enganado? Ele ficou em 104º lugar agora. Então, essa informação que eu tenho, que eu peguei do site, então não sei qual é a atualização dela. Me diz de novo. A atualização é que ela caiu 5 posições e agora atualmente, ele está no 104º lugar. 104º? Isso. Eu tinha 99º aqui. Se vocês olharem numa das páginas do Repórter Sem Fronteira falando isso. Ou seja, para a gente ver, né, que esses números, eles são jogados, assim. Então, é sempre muito complicado a gente poder entender como é que, quando essas organizações não dão os indicadores e não dão as pontuações para cada indicador, né, como é que ela está tabulando esses dados, né? De qualquer maneira, assim, como eu citei, acho que é sempre uma organização que se preocupa falar sobre isso, que quer entender, né? Agora, existem outras. A CIP, a Sociedade Interamericana de Imprensa, que há umas 2 semanas, eu acho que, não sei se faz 2 até mais, se reuniu, lançou uma moção de repúdio, né, para as autoridades brasileiras, lembrando que tem vários casos, desde 1988, de mortes de jornalistas que não são solucionados. E esse, eu diria que é talvez um dos principais problemas que nós temos. Nós temos vários assassinatos, né? O CPJ, por exemplo, que desde 1992, foi quando eles começaram a contabilizar, ou seja, a gente está falando de 24 anos, né? Foram 38 jornalistas assassinados no Brasil. E aí eu não sei, tem que até comparar com a Colômbia, que teve muitos assassinatos no período, né, onde havia disputas de tráfico de drogas mais intensas, e também com o México. Ou seja, mas de qualquer maneira é um número altíssimo, né? Nós estamos falando de 24 anos, 38 jornalistas, isso dá mais que um jornalista por ano, se a gente fosse fazer uma comparação, uma tabulação fria, assim, né? E por que isso acontece? Óbvio, né, a impunidade, ela acaba, se a maior parte dos casos não foram solucionados, a impunidade favorece novos crimes, né? Favorece que os jornalistas não tenham segurança para trabalhar e que, mais que isso, né, que eles acabem não conseguindo também, se sentindo, em função disso, se sentindo reprimidos antes de fazer a pauta, quando eles sabem que o problema, né, que existe um risco real de morte, de violação, automaticamente eles vão se autocensurar para buscar informações que certamente estarão colocando em risco também a vida das pessoas, né? E também nessa questão, Luciana, tinha surgido até uma pergunta entre eu e as minhas colegas, que seria assim: o que seria liberdade de imprensa? Seria a liberdade do repórter falar sobre qualquer coisa? Como é que funciona a liberdade de imprensa no jornal, sendo que o jornal é uma instituição privada e tem um editorial? Enfim, como é que surge essa questão dentro do...
do jornal? Talvez a gente pudesse justamente falar que a liberdade de expressão, né, ela inclui a liberdade de imprensa. E que a liberdade de imprensa, ela não é autônoma, né? A liberdade, ela está relacionada a outras liberdades, né? Ela também não é mais importante do que as liberdades que são as individuais. Todas elas estão previstas, né, na Constituição, e elas estão sempre sendo relativizadas. Então, é claro, a gente, por isso, aqui, quando, né, o Repórter Sem Fronteira fala que os itens, legislação, transparência, independência dos meios, é claro que quando a gente tem uma sociedade onde os meios de comunicação são hegemônicos, né, e eles são e eles acabam desequilibrando a balança, a gente vai ter uma liberdade, né, se não tiver uma contrapartida do judiciário, das próprias organizações, enfim, né, da sociedade civil, claro que o desequilíbrio vai ocorrer. Então, a liberdade de imprensa pode muitas vezes parecer a liberdade da empresa, né? E isso fica muito claro, assim, na abordagem como esses meios vão trabalhar determinados temas. Agora, é claro que o que se quer, né, num modelo capitalista, o que se espera, né, em tese, é que eu possa ter uma diversidade tal de meios de comunicação que eu possa escolher as linhas editoriais que favoreçam, né, que sejam as que mais se adequem ao meu modo de pensar. Agora, a gente tem efetivamente o judiciário para garantias das liberdades individuais. Só que aí tem uma outra questão, que daí eu já ligaria com, né, o próprio Prêmio Jovem Jornalista, que no ano passado trabalhou com a temática da liberdade de expressão, né? O judiciário muitas vezes acaba decidindo em prol de poderes também, que são poderes econômicos, poderes políticos e tal. E isso, ou seja, também não garante o fato de eu poder recorrer ao judiciário, não garante que esse poder vai equilibrar essas forças, né? No caso especificamente do prêmio do ano passado, a gente analisou o uso, né, de uma ferramenta que a justiça tem, que a legislação dá, que é o dano moral, para inibir reportagens que de alguma forma possam causar enfim, desagravo para algumas pessoas, né? A gente trabalhou especificamente com o caso do irmão do Germano Rigoto, o Lindomar Rigoto, que morreu, foi assassinado, e o jornal Já fez uma reportagem mostrando que ele estava implicado numa série de crimes. Em vez da justiça dizer, bom, isso tudo que foi dito está errado, a justiça não disse, não, isso tudo está certo, né? Isso que o jornal publicou não tem nenhuma inverdade, não tem nenhuma mentira, não foi feito para sacanear a pessoa que morreu, nem a família dela. Só que, mesmo assim, pela gravidade das coisas que foram, né, tal como as coisas foram informadas, houve um dano à imagem dessa pessoa. E esse dano moral hoje vem sendo utilizado muito como uma censura judicial, né? Então, enfim, a gente está falando de liberdade de expressão, ela é o tempo inteiro sendo, ele é um movimento vivo, né? É o tempo inteiro sendo tensionada, seja para um lado, seja para o outro. Sim. E vocês, as minhas colegas Nicole e Mariana, o que vocês acham de quando o nosso trabalho é censurado? O que ele vira? Quando o trabalho do jornalista sofre algum tipo de censura? Eu acho que isso... Eu não sei, como a gente estava falando agora aqui nessa questão da liberdade de imprensa e na questão também dos grupos midiáticos terem interesses comerciais, né? Até me surgiu uma pergunta, assim, para nossa convidada. Tu acha que, nesse caso, por eles ter, né, esses propósitos comerciais, muitas vezes, que isso, de alguma maneira, interfere, né? Tipo, como é que eu vou dizer? Não na elasticidade, assim, sabe? Mas passa alguma coisa que não seria como liberdade de imprensa, mas por causa desses interesses comerciais acaba sendo dita como liberdade de imprensa? As empresas, enfim, né? O jornalismo é um produto também, né?
é um produto, óbvio, que ele, em tese, ele deveria, um produto feito a partir de regras, né, procedimentos que são éticos e que levam em conta o interesse público, não o interesse do público ou o interesse comercial. Agora, depende, quanto menor, eu acho que nesse sentido, né, quanto menos o meio de comunicação ele estiver sendo, de alguma forma, apreciado pelos seus leitores, né, criticado pelos seus leitores, quanto menor for essa leitura crítica dos próprios meios, menor vai ser o constrangimento que os meios vão ter para poder exercer os seus próprios interesses que estão acima do jornalismo, né? Agora, o jornalismo já nasceu como um negócio, né? Ele deixa de ser lá, né, no final do século XVIII, início do século XIX, né, mais do século XIX, ele deixa de ser justamente panfletário para se tornar um produto, né? E isso, em tese, deveria até liberá-lo das questões mais ideológicas. Claro que a gente tem o poder econômico, ele também é ideológico, né? Mas eu acho que hoje a questão, como eu disse, não passa tanto pelo poder econômico, sim pelo entendimento das empresas. Não é? Claro que a gente vê meios que acabam barganhando espaços, né? Especialmente os veículos menores acabam barganhando esses espaços em prol de uma matéria positiva, o que é muito ruim, né? Muito prejudicial à democracia. Agora, isso, assim, o problema é que a gente também, nessas cidades que são menores, às vezes a gente tem uma leitura crítica e tem até menos liberdade também para que as pessoas possam se colocar contra e não comprar, né? Que essa é uma das formas de reagir a um produto que é ruim, né? O jornalismo também é um produto, não se compra. Mas eu não vejo hoje esse como o maior problema. Acho que os conchavos políticos, especialmente, como eu disse, nos lugares onde há menos essa discussão, né? Onde a leitura é menor, enfim, onde a cidade não se organiza tanto, eu acho que acaba sendo mais danoso. Sim. Então tá, Luciana, muito obrigado pela tua participação. Eu que agradeço, obrigada, e eu acho que é um tema sempre importante, né, que vocês possam procurar mais pessoas, inclusive que estejam trabalhando com as áreas ligadas à liberdade de expressão, especialmente sobre essa questão que é tão grave, sobre a impunidade dos crimes contra jornalistas, né? Tem vários, como eu citei aqui, uma das críticas que a Sociedade Interamericana de Imprensa faz ao governo brasileiro, e aí não estão falando do executivo, né? Estão falando do judiciário também, e do próprio legislativo, de que não se pressiona para conseguir resolver crimes que seguem impunes, né? Com certeza. Agora vamos fazer uma pausa para ouvir Life on Mars, do David Bowie. It's a god-awful small affair to the girl with the mousy hair, but her mommy is yelling no, and her daddy has told her to go, but her friend is nowhere to be seen. Now she walks through her sunken dream to the seat with the clearest view, and she's hooked to the silver screen. But the film is a sad thing for she's lived it 10 times or more. She could spit in the eyes of fools if they ask her to focus on sailors fighting in the dance hall. Oh man, look at those cavemen go. It's the freakiest show. Take a look at the low man beating up the wrong guy. Oh man, wonder if you'll ever know who's in the best-selling
cow's tortured brow, that Mickey Mouse has grown up a cow. Now the workers have struck for fame, 'cause London's on sale again. See the mice in their million hordes, from Ibiza to the Norfolk Broads. Rule Britannia is out of bounds, to my mother, my dog and clowns. But the film is a sad thing more, 'cause I wrote it 10 times or more. It's about to be writ again, as I ask you to focus on sailors fighting in the dance hall. Oh man, look at those cavemen go. It's the freakiest show. Take a look at the old man beating up the wrong guy. Oh man, wonder if you'll ever know who's in the best-selling show. Is their life on Mars? Estamos de volta com reunião de pauta deste sábado, dia 30 de abril, e acabamos de ouvir Life on Mars de David Bowie. A página de notícias Vice Brasil publicou nesta semana uma matéria na qual a repórter falava sobre pessoas com abre aspas, looks culturalmente ofensivos no Coachella, festival de música alternativa dos Estados Unidos, fecha aspas. A apropriação cultural nada mais é do que a doação de alguns elementos específicos de uma cultura por um outro grupo cultural diferente. Até aí tudo ok, porém o problema nasce no momento onde pode implicar uma visão negativa em relação à aculturação de uma cultura minoritária por uma cultura dominante. A matéria gerou um debate sobre o que seria realmente a apropriação cultural e quando o uso de alguma roupa ou peça que tem um significado religioso ou histórico ou cultural passa a ser um desrespeito. Para nos acompanhar nesse debate, temos a companhia da estudante de Direito aqui da Unicinos, Mariana Fontinel. Seja bem-vinda, Mariana. Tudo bem? Tudo? Obrigada. Então, meninas, queria propor para vocês o seguinte debate. O uso de turbantes ou dreads, por exemplo, é uma forma de apropriação cultural na opinião de vocês? E vocês acham que isso não faz parte da globalização? Eu acho que as pessoas não entendem isso como apropriação cultural. Elas partem muito mais da questão do estilo, entendeu? Tipo, acho bonito, vou usar. Eu acho que eles não têm essa visão do que eu acho que eles não sabem nem muito bem o que é o conceito de apropriação cultural. Eles usam porque eles acham bonito, sabe? Eles não pensam além disso. Tipo, nossa, vi uma pessoa com dread. Nossa, que bacana, vou fazer um. Eu concordo com a Mariana. Inclusive, eu achei bem interessante essa proposta. É da Vice, né? Vice Brasil. Da Vice Brasil, porque realmente as pessoas não pensam nisso. Elas pensam como uma forma de beleza. Estilo. Uma forma de estilo, de chamar atenção, de mudança, até certo ponto, assim, mudança do físico, né? Mas elas não pensam como que isso pode ser até certo ponto assim, um fato negativo, né? E pode ser visto por aquelas próprias culturas que se utilizam desses visuais como uma certa ofensa, que eu acho que até certo ponto é uma ofensa, eu ia né? dizer isso aí. Acho que as pessoas não têm essa noção de que outra pessoa pode achar isso de maneira ofensiva, pode enxergar isso de maneira ofensiva. Né? Tu tá te apropriando disso, de alguma peça, alguma coisa, de uma maneira, e não saber da cultura, não saber o que significa pra cultura. Exatamente, acho que falta também um pouco de, eu não sei se é uma falta, acho que não é falta de informação, mas aquela falta de realmente as pessoas de tentarem ver o que realmente elas estão tentando passar com esse tipo de cultura, com esse tipo de visual, assim. Eu acredito que seja uma espécie de ignorância, não num termo pejorativo.
é um tipo de ignorância porque as pessoas não sabem o que esses objetos, esses utensílios significam na história do grupo social. E isso é uma questão de, por exemplo, por que as pessoas não utilizam a suástica? Porque tu não usaria uma suástica a não ser que, de fato, tu queira se autodeclarar nazista. Isso é um conhecimento amplificado para todos, porque a história do nazismo é conhecida por todas as pessoas. E é justamente isso, a gente sabe a qualificação do objeto, a gente sabe o símbolo e a representatividade dele. O problema todo é que as pessoas começam a diminuir a apropriação cultural como se ela não existisse, a partir do momento que ela não pode ser utilizada de uma forma a servir ao teu interesse, né? Eu vi muitas pessoas comentando, por exemplo, a apropriação cultural, então a gente não usa mais nenhuma roupa, não come mais sushi, não é uma questão de não fazer uso de nada, mas de tu ter consciência de que tu pode afetar um grupo específico porque tu pode causar um desconforto. E quando as pessoas, falam isso pra ti, quando tu vê várias pessoas comentando isso pra ti, tu tem que mostrar respeito, porque se estão falando isso pra ti é porque tem uma significância, né? Não é simplesmente, não é uma questão fashion, de estilo, não é uma questão de beleza. Tu tem que se pôr no lugar da pessoa e ver como tu poderia estar ofendendo daquela forma, sabe? E é claro que existem, se as pessoas não demonstram nenhum incômodo com aquilo, eu não acho que vai vir uma pessoa do Japão e dizer que não gostaria que a gente comesse sushi, entendeu? Mas é engraçado. Mas, assim, tu falou da suástica, é que, por exemplo, é bem... A gente tá aqui, a gente sempre estuda história, Segunda Guerra Mundial, é bem claro pra gente o que ela significa. Agora, por exemplo, a gente é brasileiro e não sabe muito a cultura indígena. E aí a pessoa vai lá no festival e usa um cocar, né? Não, tanto a gente não sabe como, além de invisibilizar a cultura, a gente propaga ela de uma maneira errada. Por exemplo, desde o início da escola, eu aprendo que existe a dança da chuva dos índios, e isso é um mito para os índios brasileiros. Isso não existe, isso é uma tribo, talvez tribos norte-americanas façam uso desse ritual, mas isso não existe aqui. E a gente pega esses pequenos pontos fantásticos e fábulas e colocadas como características. Então, falta tanta informação e, ao mesmo tempo, falta a percepção de ver como a gente atinge os outros, de certa forma, sabe? Porque não, vai ter objetos que tu vai utilizar que não vão ofender e que ninguém vai se sentir mal colocado. Agora, é engraçado porque eu já ouvi pessoas comentando de pessoas negras que utilizam dread, que aquilo ali é típico de pessoas negras porque elas têm cabelo ruim, entendeu? Enquanto a gente vê pessoas brancas usando dreads e o comentário que se faz é de que elas são roots, são estilosas, são cools, entende? É uma diferença muito gritante e é por isso que incomoda. Sim, porque ela é pejorativa para determinados grupos e na outra camada social é uma coisa fantástica ou muito... É até uma quebra de tabus, mas só em uma camada, entendeu? Uhum. Tá certo, então. O Reunião de Pauta de hoje está acabando. Para saber mais das notícias e curiosidades da comunicação e ficar por dentro do que acontece na Unicinos, acesse unicus.cc. Siga o Unicus também no Twitter, twitter.com/unicuscc, e curta nossa página no Facebook. Agradeço a companhia das colegas Nicole Fritzen. Tchau, bom final de semana. Mariana D'Ambros. Tchau, tchau. E da nossa convidada Mariana Fantinel. Obrigada pela tua participação. Eu sou Jéssica Badi e o Reunião de Pauta é um programa produzido pela Agência Experimental de Comunicação da Unicinos. Supervisão das professoras Annelise Zanoni e Débora Lapagadré. Mesa de áudio com Luiz Henrique Machado. Para entrar em contato com a gente, mande e-mail para contato@unicus.cc. Um bom final de semana e até o próximo sábado.